O tema depressão já vem sendo há bastante tempo divulgado nas casas espíritas como uma comorbidade do espírito, como um desdobramento das leis de ação e reação. Porém, hoje, eu gostaria de fazer uma correlação, um cruzamento de informações entre a depressão e a obsessão. Um escritor muito conhecido do meio espírita, paulista, Isaías Claro, escreveu um livro chamado Depressão, Causas e Consequências. Mais ou menos isso o título. E ele organizou de uma forma muito brilhante a sua visão sobre a depressão. A depressão é uma tristeza profunda e prolongada do espírito, que se arrasta por toda uma encarnação. Sueli Caldas Schubert, muito conhecida do movimento espírita, já desencarnou, ela, no seu livro Obsessão e Desobsessão, ela fala que os processos obsessivos são tão antigos quanto a própria existência do espírito imortal. A combinação desses dois fatores vai nos ajudar a ter uma visão mais holística sobre a questão da depressão e a questão da obsessão. Vamos tentar colocar a coisa por partes. Tanto a depressão como a obsessão se estruturam por diversos fatores. Não é um fator único que vai apontar o que é depressão, o que é obsessão. Vários fatores combinados, uma espécie de um combo, um conjunto de elementos, levam uma pessoa a entrar em um processo de depressão. E dentro desse processo de depressão, nós podemos dizer que também existe a grande possibilidade de existir uma comorbidade para a obsessão. Mas por que isso? Nós somos espíritos atrasados, pertencentes a um planeta de provas e expiações. Um planeta que já vem se arrastando há séculos, com uma história muito difícil. Haja vista no livro A Caminho da Luz, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde nós vamos encontrar nessas obras toda uma série de acontecimentos comprometedores que dificultam a nossa existência. Isso sem falar no que nós estamos vendo na mídia nos dias atuais. Diante disso, o encarnado mediano, ele percebe que ele não traz, muitas das vezes, uma doença grave, mas ele é portador de algum tipo de dificuldade. Essa dificuldade, ela pode ser uma depressão, se for uma coisa mais grave. Embora a palavra depressão seja tão antiga, que na antiguidade, realmente, ela tinha um outro nome. O termo depressão é um termo moderno, atualizado, mas a expressão, um sinônimo que se usava na antiguidade era melancolia. Então, nós podemos encontrar em algumas obras, até no Evangelho segundo o Espiritismo, que o espírito, a alma, era portadora de uma melancolia profunda. E essa melancolia nada mais é do que um processo de obsessão, em que o indivíduo, atordoado por lembranças que ele é portador, ele se deixa abater profundamente e não consegue resistir. Existem muitas explicações. Existe um baiano, amigo do Divaldo Franco, Jorge Andréa,
que se especializou em psicologia espírita, psiquiatra. Ele disse que todos nós trazemos o nosso consciente, o nosso inconsciente profundo e o nosso hiperconsciente profundo. Seriam as explicações mais simples. E essas gavetas ou cofres armazenam lembranças tão antigas que abrir esses cofres, desengavetar essas lembranças, somente com uma permissão da espiritualidade superior. Porque nós não estamos preparados para lidar com as atitudes imprudentes que cometemos há 500 anos, há um século, há um milênio. Nós não estamos. Se hoje, na atual encarnação, a gente tem vergonha do que fazia aos 50 anos atrás, na época da mocidade, há 45 anos atrás, na época da juventude, como é que nós vamos aceitar, por exemplo, que há um milênio participamos de uma chacina em pleno território europeu, dizimando tribos que vinham do leste? Com isso, a gente para pensar e percebe que nós somos portadores de lembranças não muito boas, lembranças adoecidas pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. E Jorge Andréa diz que essas lembranças não podem vir à tona, porque senão o encarnado sucumbiria às lembranças que ele criou para ele mesmo. O pintor Salvador Dalí, em algumas das suas obras clássicas, colocou uns quadros chamados escaninhos do inconsciente, aonde existe a cabeça de um homem e uma testa bem alta, larga, cheia de gavetinhas. Essas são as gavetinhas do inconsciente humano, aonde estão armazenadas lembranças muito antigas, que lá devem ficar, até que a gente tenha permissão para acessar essas lembranças. Muito bem, mas acontece que essas lembranças não são como folhas de papel, por exemplo, folhas de papel em uma simples gaveta. Não, são energia viva, são gravações mentais que nós produzimos ao longo da nossa existência cósmica. E essas lembranças vivas, elas reverberam com o mundo atual, com o mundo presente. Tanto é que nós, às vezes, diante da vida, diante de certas situações, nos sentimos totalmente desconfortáveis com situações que para outras pessoas não faz sentido algum. Mas para a gente aquilo disse algo. Ou seja, o acontecimento do momento presente funcionou como um gatilho para trazer à tona uma lembrança do nosso pretérito. Em função disso, o próprio Isaías, claro, ele diz que o homem, ele procura não se lembrar do passado, porque inconscientemente ele teme o que ele possa ter feito. Ou seja, no seu íntimo mais profundo, ele tem a consciência de que alguma coisa errada aconteceu. Sueli Caldas, em suas diversas obras, Transtornos Mentais, Transtornos da Mente e outros, ela aborda de uma maneira muito interessante e inteligente que o homem, ele luta contra as lembranças do seu passado. Se ele pudesse, ele apagava. Ele deletava, como num computador, ele ia lá e apagava o arquivo das lembranças para que ninguém encontrasse. Lembranças que ficaram numa pasta em que ele guardou como fotografias num baú, como cartas numa gaveta,
de acontecimentos infelizes que ocorreram do nosso passado. Todos nós temos isso? Temos. Uns mais, outros menos. A sorte que Emmanuel, muitas das vezes, nas obras que ele psicografa por intermédio de Chico, ele nos diz uma coisa muito interessante que até me serviu de consolo. Vocês cometem mais erros por ignorância do que por maldade. Se vocês fossem um pouco mais maduros, errariam menos. E aí me veio o seguinte: por que nós não podemos usar esse conhecimento para esclarecer as novas gerações? Não basta apenas informar, porque o que aconteceu comigo, e eu acredito com a grande maioria dos companheiros que frequentaram casas espíritas, nós éramos informados da verdade, mas nós não discutíamos sobre essas questões. E quando você começa a discutir sobre determinadas questões éticas, você começa a rever valores. O que Emmanuel faz no livro A Caminho da Luz é uma apresentação, sob o ponto de vista espiritual, da história da humanidade cristã. Ou melhor, desde o surgimento das primeiras civilizações até o advento do Espiritismo. É importante que as pessoas leiam para terem uma visão dinâmica. Emmanuel não faz crítica, Emmanuel deixa que a gente tire as conclusões, mas nós teríamos por obrigação trocar ideia com as pessoas, porque ao longo da existência, vários missionários espirituais encarnaram para nos orientar, mas as orientações desses missionários, elas foram abafadas pelo materialismo da humanidade. Quando Paulo de Tarso dizia claramente, nem tudo que é lícito nos convém, isso não foi uma coisa muito bem explicada. Os jovens deixados arrebatar pelas fantasias cometeram grandes imprudências. Até, por exemplo, posso dar um exemplo prático, na época da Primeira Guerra Mundial, existem filmes mudos, né, porque os filmes naquela época não tinham som, das juventudes nos países europeus festejando porque elas iam para a guerra, iam angariar vitórias. Existe um filme que vocês podem ver num desses canais de streaming, chamado Nada de Novo no Fronte, que mostra os jovens alemães indo para a Primeira Guerra Mundial como se estivessem indo para uma festa. Então, isso tudo contribui para que as pessoas reincidam em erros, já que não existe a oportunidade de nós conversarmos, trocarmos ideias, falarmos a respeito de que nós temos que aprender com os erros do passado, procurando ressignificar a nossa vida. Mas, infelizmente, a cultura, as tradições, o atavismo faz com que todos nós recebamos como herança uma sociedade muito marcada por situações que não são boas. Haja vista, é só ligar a televisão, que vocês vão ver a história se repetindo. Parece que os líderes governamentais não aprenderam com os acontecimentos do século XX. Nós estamos no século XXI, mas as pessoas não aprenderam. Poucos são aqueles que realmente querem se modificar. E isso vai acarretar sofrimento para todos nós. E se nós enveredarmos por esses caminhos, o sofrimento será inevitável. Em alguns momentos, por ignorância, por imaturidade, por atraso nosso, não é dos outros não, nosso, atraso. Às vezes nos deixamos arrebatar por paixões avassaladoras em vários segmentos da sociedade humana, no que diz respeito à bebida, ao jogo, ao sexo, aos vícios em geral. E essas situações são um prato cheio
para um processo depressivo. A depressão ela pode ser dividida em graus: depressão leve, mediana e grave. Eu comparo uma depressão a uma pessoa que cai num buraco. Inclusive, isso é comentado por Isaías Claro. Dependendo do tamanho do buraco, você sai sozinho. Dependendo do tamanho, você vai precisar de ajuda. E aquele que te ajuda tem que tomar cuidado para não cair também do buraco. Então, é um círculo vicioso muito grande. O buraco representa uma fossa, onde o indivíduo procura mergulhar ali dentro para fugir a todos os seus medos, os seus temores. Se o indivíduo não luta para sair dessa situação, ele se afunda cada vez mais, como se no fundo desse buraco tivesse uma areia movediça, em que ele fosse afundando, afundando aos pouquinhos. Isso acontece porque nós temos uma dificuldade de abrir mão de determinados valores, principalmente valores atrelados ao mundo material. O significado do prazer, o significado da felicidade, está muito atrelado à posse do ter e não do ser. E dessa forma, no decorrer da vida, nós vamos tendo perdas, a vida vai passando por mudanças, nós vamos perdendo o controle das coisas, vamos envelhecendo fisicamente, e com isso o homem começa a sentir o impacto da idade avançando, e como se a vida fosse lhe deixando. E, na verdade, nós estamos vivendo uma única encarnação. Nós somos espíritos imortais que, quando o corpo foi criado, nós já existíamos. E o dia que esse corpo vier a morrer, nós vamos continuar existindo. Eu vou repetir isso sempre. Se nós não rompermos com a monoideia da unicidade de existência, o sofrimento será muito grande. Por quê? Eu vou achar que eu estou caminhando para a morte, eu não aproveitei bem a vida, joguei minha vida fora. E não pode ser assim. Se nós rompermos com essa estrutura de pensamento, isso vai nos ajudar muito. Pessoas que tiveram encarnações muito ligadas aos bens materiais, foram materialistas ou foram de religiões que não eram espiritualistas, que não acreditavam na sobrevivência da vida após a morte do corpo físico, vão ter mais dificuldade. Não é nenhuma crítica, mas tem muitos indivíduos que chegam ao final da existência esperando o dia do juízo final, como está na Bíblia, que os anjos vão tocar as trombetas, os mortos vão se levantar e Deus vai abrir o grande livro da vida e vai fazer o grande julgamento, colocando os eleitos de um lado e os que não forem do outro lado. Isso ficou tão impregnado na mente das pessoas, o dia do julgamento final, que muitos esperam isso. André Luiz nos conta isso no livro Os Mensageiros, num capítulo, Os que Dormem, aonde existe uma colônia no plano espiritual que André visitou, eu acho que com Hilário, eu não tenho certeza do nome do parceiro de André nessas visitas, aonde eles, nessa colônia chamada Campos da Paz, ele observou que haviam espíritos adormecidos, esperando o dia do juízo final. E outros dormiam com os olhos abertos, atordoados pelos seus conflitos interiores. Todos nós temos conflitos? Temos conflitos, mas isso não quer dizer necessariamente que eu vou ser um eterno refém das minhas atitudes. Vejam bem, eu reconheço que eu cometi erros, mas isso não quer dizer que eu vá ser um eterno refém, porque eu quero romper esse looping, eu quero quebrar esse círculo vicioso que eu criei. De que forma? Procurando ressignificar a minha vida, procurando buscar esclarecimento, entendimento, trocar ideia com os amigos. É lógico que muita gente pode criticar essa exposição, dizendo: ele fala como se fosse muito fácil. Não é fácil, mas se nós ficarmos esperando de braços cruzados,
nada vai acontecer que nos ajude. Nós temos que nos ajudar. E como é que nós vamos nos ajudar? Através de novas leituras, através de estudo, através de participação na casa espírita. Nós temos que perceber que essa encarnação é um degrau na nossa escalada evolutiva. Nós estamos vivendo um momento na nossa evolução, que nem o aluno que está na escola vivendo um ano escolar. Ano que vem, ele retornará no novo ano. Nós não podemos ficar colocando muitas dúvidas. A gente tem que depositar fé naquilo que a gente lê, naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente acredita. Sabemos que após a morte do corpo físico, existe um período chamado perturbação da morte, em que o espírito fica tão atordoado que ele não sabe o que aconteceu. Mas depois de algum tempo, ele vai promovendo a sua expansão de consciência, e na sua expansão de consciência, ele percebe o plano espiritual. No início, acha que enlouqueceu, como o próprio André Luiz nos conta, como o próprio Manuel Filomeno de Miranda nos conta, como o próprio Camilo Castelo Branco também nos conta, que após a morte do corpo físico, o espírito passa por um período muito atordoado. São pouquíssimos aqueles que despertam no plano espiritual, percebendo claramente o que aconteceu. Então, não podemos esperar nenhuma situação mágica, levando em conta o tipo de vida que tivemos e as atitudes infelizes que fizemos. Nós vamos passar pelo que nós tivermos que passar. A nossa fala é para que as pessoas levem na sua lembrança, no seu bojo de lembrança mental, as possibilidades, como a gente vê dos trabalhos de desobsessão, quando espíritos se manifestam na mesa mediúnica, dizendo que ouviram falar em casa espírita, assistiram uma palestra, ficaram sabendo de alguma informação. Aquilo que está sendo dito não é novidade. Eles já sabiam, mas não acreditavam que fosse possível. Então, por isso que eu digo que não é apenas você informar, você tem que interagir através de uma palestra para que o indivíduo compreenda. Como diz a Sueli Caldas. Sueli Caldas diz que quando existem desencarnados que são perseguidores implacáveis de vítimas, mas se esses desencarnados, esses obsessores, forem pegos e forem levados a uma espécie de terapia, eles não vão saber, poucos são os que sabem dizer claramente o porquê estão fazendo aquilo. Porque o indivíduo, num momento de raiva, num rompante de violência, ele se tornou um perseguidor. Os séculos se passaram, várias coisas aconteceram e ele não mudou aquela sua maneira de pensar. Ele é como se ele tivesse um cartaz na sua frente, uma ideia fixa, que ele tem que perseguir aquele indivíduo até o final. E essa ideia fixa, isso pode gerar uma perturbação. Na verdade, todo obsessor é perturbado também. Ele perturba porque ele é perturbado. E o encarnado, obsediado, também é perturbado. A chance de nós termos um depressivo obsediado é muito grande. Muito grande. Fazendo uma estatística, a chance de nós termos obsessivos pessoas em processo obsessivos com depressão é muito grande, mas não quer dizer que todo indivíduo em depressão seja obsediado. O indivíduo pode estar em depressão por questões dele, mas ele abre a guarda também a um assédio vindo de fora. O assédio vindo de fora acaba se tornando uma comorbidade. É que nem o indivíduo que está gripado e resolve sair, o garoto
fazendo uma comparação, o garoto voltou da escola gripado por causa do ventilador. No final de semana tem jogo. Ele resolve, insiste com a mãe que ele tem que ir para o campo jogar bola. E ele vai jogar bola, a mãe acaba cedendo. Chove, ele pega chuva. Ele já está meio gripado. Vai e se expõe à chuva. A chuva gera um problema de saúde porque ele já estava trazendo uma comorbidade. O cruzamento das situações. Então, é muito comum isso acontecer, até mesmo quando uma pessoa muito deprimida, por questões de vida, questões financeiras, questões emocionais, questões familiares, problemas de trabalho, o indivíduo ligado a vícios como álcool, drogas, sexo, jogo, em geral, tá? Violências, que agora a violência parece que também se tornou uma espécie de prazer. O indivíduo fica se locupletando disso tudo e essas comorbidades geram brechas. E nessas brechas, obsessores se engatam para tirarem algum tipo de prazer de se locupletar do desequilíbrio do outro. André Luiz nos conta histórias tão interessantes de espíritos que ficam nos bares das ruas esperando alguém pedir uma bebida para sorver o hálito mental dos vapores do álcool daquela pessoa. O que André Luiz acaba classificando como se fossem vampiros. Os espíritos vampirizam o encarnado que bebe uma pinga num boteco. Da mesma maneira que eles vão nos vampirizar, dependendo do tipo de imagens mentais que nós nos locupletamos. Violência, sexo, drogas, tudo que vocês puderem imaginar. Porque a televisão é uma porta aberta ao conhecimento, à evolução, ao prazer e ao desequilíbrio. Vai depender da sintonia que nós vamos estabelecer no canal em que estivermos plugados. Então, com isso, a gente precisa mostrar a uma pessoa, por exemplo, que tem problemas depressivos, que ela precisa se alegrar, ela precisa buscar ajuda médica. O médico vai encaminhar a um psiquiatra, o psiquiatra vai encaminhar a um psicólogo. Esse psicólogo pode até sugerir um psicólogo holístico para que ele possa sugerir um tratamento holístico. A pessoa ir numa casa espírita tomar passes, assistir uma reunião, beber uma água fluidificada, passar por uma fluidoterapia, procurar fazer uma higienização mental. Existe aquele tipo de higiene que você faz com água e sabão, mas também tem aquele tipo de higiene que você faz com bons pensamentos. Eu tenho que jogar bons pensamentos para que os maus pensamentos saiam. Não tem essa brincadeira? Né? É o mesmo caso do passe, quando o médium vem e faz a impostação das mãos, ele está projetando uma energia positiva na mente do indivíduo, para que aquelas formas de pensamento deletérias elas possam se dissipar. No livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier e Valdo Vieira dividiram o livro, escreveram o livro em psicografias alternadas. E, se eu não me engano, Valdo Vieira escreveu que nós carregamos, agregado a nós, formas de pensamento que são como se fossem bolas de lembranças que gravitam ao nosso redor. Essas bolhas ou bolas de lembrança, ele usa até uma expressão bastante figurada, como se numa piscina existisse um lodo no fundo da piscina. Esse lodo são justamente todo o resíduo das coisas ruins.
Quando nós vamos provocando um movimento da piscina, o lodo vai se soltando e aquelas placas de resíduo vão se deslocando e passam a flutuar. É mais ou menos isso que acontece quando tomamos um passe, em que o passe tem a tendência a dispersar a energia negativa. Porém, dependendo da predisposição da pessoa, das suas ligações mentais, do que essa pessoa se lucupleta em termos de conexão mental, ele pode realimentar a perturbação. Então, o indivíduo já tem uma tendência natural a ser deprimido, é depressivo, ele se trata, mas ele também não se ajuda muito. Então, como ele é um espírito imortal e tem várias encarnações, provavelmente ele traz muitos afetos de outras vidas, mas também traz desafetos. E alguns desses desafetos, que a gente resolve apelidar como obsessor, porque o indivíduo não é um obsessor, ele está naquela condição por uma ignorância, por falta de informação. Ele se acha no direito de se vingar do outro, de alguma coisa que o outro fez, por ignorância. Como Emmanuel nos diz, ele diz de forma clara, em uma das suas obras, vocês cometem muitos erros por falta de informação e ignorância. Poucos são aqueles que cometem os erros por maldade. Para fazer por maldade, a gente tem que tramar. Tramar. Mas poucos tramam. A maioria faz por impulso, pela impulsividade humana, porque nós somos passionais. Eu ouvi isso uma vez e não entendi. Mas é a grande verdade. O ser humano, ele é naturalmente passional por uma série de coisas. E nós precisamos nos reeducar. A reeducação, ela pode romper essa vinculação entre o processo depressivo e o processo obsessivo, que é uma combinação macabra, né? Sejamos sinceros. Porque se o indivíduo que é depressivo tem uma tendência à depressão, é encontrado por um antigo adversário de um passado, é um prato cheio para uma obsessão. E quando nós observamos que a obsessão do nível sutil, mediano, e chega a uma coisa grave, a uma subjugação, é porque foi uma história muito complicada. Da mesma forma que os fatores que levam ao processo de depressão encontram-se dentro do próprio indivíduo, depressão. Os processos obsessivos, a causa da obsessão, também se encontra dentro do próprio indivíduo e do obsessor. Ou seja, nós trazemos no nosso âmago os fatores que nos levaram à depressão e que nos mantêm na depressão, e os fatores que favorecem um processo obsessivo. Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, ela diz claramente: existem obsessões que são tão antigas que as causas já se perderam na poeira do tempo. E fica difícil você tentar explicar por que ocorre aquele processo de obsessão. É mais fácil você tentar encontrar um equilíbrio entre o obsessor e o desobsessor para que haja um perdão e ambos reencarnem na mesma família, como irmãos, pai e filho, e que se perdoem para que um dia, numa situação futura, entendam o motivo daquela perseguição implacável, do que nós tentarmos abrir os anais mentais da história dos dois e descobrirmos o que foi. Mas uma coisa é certa, isso Isaías Claro diz e Sueli Caldas confirma. Existe um atraso moral muito grande no indivíduo. Atraso moral, um desequilíbrio,
uma baixa estima. Existem muitos fatores que ancoram, olhem os que eu estou dizendo, existem muitos fatores que ancoram o indivíduo no passado. O indivíduo não solta a âncora para ir para um novo horizonte, um novo oceano. Ele fica preso naquela baía de águas paradas e ele não deseja sair daquele quadro, ele não quer se aventurar, ele não se permite uma mudança, tanto para o depressivo como para o obsediado. É interessante isso porque existe uma semelhança, é uma combinação de fatores. Então, como eu disse aqui, a possibilidade do depressivo ser obsediado é tão grande quanto o obsediado ser o indivíduo depressivo. Essa combinação macabra, ela vai acabar fortalecendo o quadro. É isso que a gente costuma dizer que existe uma combinação transversal. O que quer dizer isso? Quer dizer que são duas situações que se cruzam num caminho. É como, por exemplo, a ecologia, biologia, ciências naturais, geografia. São ciências cujo conhecimento delas se entremeiam. Então, nós podemos dizer que são ciências transversais. Quando você ensina uma criança a não jogar lixo no rio, porque o lixo vai matar a vida no rio e aquela água vai ficar poluída, você está atuando de uma forma ecológica. Então, é um conhecimento transversal que nos ajuda. Quando você chega para o indivíduo deprimido, que tem uma boa possibilidade de desenvolver um processo obsessivo, e você procura evangelizá-lo, e ele aceita o processo, e ele vai se modificando, você está impedindo que ali se desenvolva um processo obsessivo. Fazendo uma comparação, voltando àquela comparação do buraco, na década de 70 para os anos 80, existiam umas quadrinhas de jornal, umas tiras de jornal. Quem gostava de ler o jornal tinha uma parte, o segundo caderno, tinha sempre umas tiras onde havia um personagem que sempre estava na fossa. E o boneco estava num buraco. Às vezes os outros chegavam em cima e gritavam: Ô fulano, você está aí? Ele respondia: estou. Você quer sair daí? Não. Então, dependendo da profundidade do buraco, a gente não vai ter condições de estender o braço para ajudar a pessoa. Se for um buraco pequeno, a pessoa pode até sair por ela mesma, ou ela pode estender a mão e você dar a mão e tirar. Mas se o buraco for muito fundo, você não tem como tirar, você vai precisar de ajuda de terceiros. E é exatamente o que a casa espírita faz. A casa espírita representa aqueles que vão ajudar a dar as ferramentas para que o indivíduo saia por ele mesmo. Ele não pode ser retirado à força. Ele tem que sair por desejo próprio do buraco em que ele desceu. Isso se aplica tanto para a depressão como para a obsessão. No caso de uma depressão leve ou uma obsessão leve, é mais fácil. Quando é uma depressão média ou uma influenciação, né, no caso de obsessão, já é um pouco mais difícil, mas no caso de uma depressão grave ou de uma subjugação, fica muito complicado. Porque existem outros fatores que nós não temos controle atuando indiretamente, que a gente não sabe qual é. Espíritos vingativos, a própria dificuldade do indivíduo em querer sair daquele quadro, o fato do indivíduo nutrir algum tipo de vício, como o uso de uma bebida, de uma droga, ou qualquer tipo de sentimento mórbido, que ele nutre e não nos diz, mas ele nutre.
E isso dificulta a ajuda, porque é como se você desse ajuda por um lado e ele, depois que saísse da instituição, ele voltasse a recair nos mesmos erros de antes. Isso me faz lembrar um estudo que foi feito nos anos 60 para os anos 70, na época que nós estudávamos, tínhamos aulas de ciência e biologia na escola. Problema de sanitarismo nas periferias das grandes cidades. Crianças que apareciam nos postos de saúde com uma grande quantidade de vermes, crianças com uma série de problemas, como desnutrição, desidratação, e assim vai. A criança ficava no posto de saúde, era encaminhada para o hospital infantil. E lá ela se tratava, era medicada, melhorava, voltava para casa. Mas ao voltar para casa, ela retornava para aquela realidade que havia levado ela a adoecer. Ela adoecia. Adoecia e retornava meses depois ao pronto-socorro com os mesmos sintomas de antes. Eu me lembro quando era garoto que surgiu um medicamento que nem existe mais, a gente pode falar, biotônico Fontoura, contra o amarelão. Não sei se os amigos lembram disso. E havia o Jeca Tatu, que era o personagem escolhido, que ele tomava o biotônico para poder se melhorar. Mas não adiantava ele tomar a medicação. Ele tinha também que se proteger. Então ele passou a usar sapato. E, curiosamente, na época eles fizeram uma brincadeira, botaram todos os bichos da fazenda com sapato. O porco, o cachorro, o gato, o boi, mostrando que não adiantava apenas você tomar a medicação se você não tivesse paralelo à medida preventiva. Isso me marcou profundamente, porque eu comecei a ver que não bastava você receber ajuda, você também tinha que fazer sua parte. E é exatamente aqui que é o ponto central do que nós estamos falando com os amigos, aonde a gente vai abordar a questão de que nós precisamos entender que a ajuda que nós buscamos, ela é uma via de mão dupla. Eu peço ajuda, mas eu tenho que também fazer por onde merecer essa ajuda. Quando o personagem da história do passado buscava a ajuda e o remédio, o médico sugeria que ele usasse o calçado, porque senão ele reincidia na doença. Então, se nós buscarmos ajuda na casa espírita, mas reincidirmos em todos os vícios que nós nos lucupletamos, nós vamos reincidir nos problemas mentais que nos levam a sofrer. Nós podemos ver isso naquele livro Dores da Alma, em que o espírito sofre pelo apego demasiado às emoções que ele deve se libertar. O indivíduo sofre porque ele não quer abrir mão de todos os seus valores, das coisas materiais, do controle que ele tem da vida. Ele quer ter controle sobre tudo. Ter controle sobre os bens materiais que ele vai deixar aqui quando ele desencarnar. Ele vai querer controlar os filhos, a esposa, os seus bens, como se tudo pudesse ser angariado numa fortuna, como os antigos faraós do Egito faziam, que quando morriam levavam para a tumba tudo que tinham. A tumba era um cofre forte gigante, a pirâmide, aonde lá era enterrado não apenas o faraó, suas mulheres, seus escravos, tudo que pertencia ao faraó. Então a gente não vai levar nada. Porque tudo isso que está aqui nos é emprestado, até a roupa que a gente está usando nos é emprestado. Geralmente pega-se uma roupa para vestir o corpo do indivíduo de maneira decente, que ele não vai usar mais, e o indivíduo vai ser sepultado com aquela roupa.
E seus bens vão ficar aqui para serem distribuídos por aqueles que assim desejarem, serem doados para bazar de casa de caridade. No processo obsessivo, é um processo de vingança, porque aquele que está do outro lado, ele não quer que a pessoa que esteja aqui se sinta feliz, se sinta bem. Enquanto nós sabemos que a verdadeira felicidade é uma conquista, não é um bem material que você compra numa lojinha com o dinheiro de um trabalho. A verdadeira felicidade, ela é um reflexo de estarmos em paz com a nossa consciência. E para nós estarmos em paz com a nossa consciência é um trabalho árduo, porque não basta nós estudarmos, não basta a gente pesquisar, a gente trocar ideia com os amigos, a gente tem que viver isso no dia a dia, a gente tem que se dedicar à prática do bem, nós temos que procurar nos melhorarmos, a gente tem que dar um testemunho silencioso de desprendimento, abrindo mão das coisas que a gente tem, ainda em bom estado, para que alguém aproveite. De vez em quando a gente tem que fazer uma grande arrumação na casa e doar uma parte daquilo que a gente não usa para que outras pessoas se beneficiem. E nós vamos também nos beneficiar à medida em que nós vamos exercitando o desprendimento. Isso nos ajuda e muito. O sofrimento é reflexo de atraso, de ignorância, mas também da dificuldade que a pessoa tem em abrir mão das suas crenças. Porque, às vezes, nós somos portadores de crenças que nós consideramos como verdades eternas. E isso não existe. Os espanhóis, quando invadiram a América Central e começaram a conquistar aquelas tribos do alto da Cordilheira dos Andes, os incas, por exemplo, os astecas, que é um negócio magnífico, aquilo ali. Em alguns momentos, quando os espanhóis, pela superioridade tecnológica e pelas doenças trazidas da Europa, que infectaram os índios, ou melhor, infectaram todas aquelas civilizações que eles chamavam de índios, e nós até agora chamamos também, mas não são mais. São os povos descendentes, não é verdade? Eles diziam para esses indivíduos: os deuses abandonaram vocês. Porque se os deuses não abandonassem, vocês teriam como superar. Agora, vocês imaginem, nos dias de hoje, você utilizar esse tipo de estratégia, esse terrorismo cultural, para subjugar povos, dizendo que as doenças que percorreram o planeta nos últimos anos foi uma, digamos assim, a ira de Deus. Esse tipo de terapia de choque é a coisa mais perversa que pode existir. E foi feito. Foi feito pelos espanhóis, foi feito pelos portugueses. Peguem os livros de história e leiam. Quando portugueses e espanhóis não conseguiam dominar as tribos indígenas porque elas eram muito organizadas, tentavam fazer a paz, distribuindo roupas de hospitais contaminadas de tifo e de cólera. E aqueles grupos humanos que recebiam aquilo como um presente desenvolviam uma doença que não conheciam e acabavam morrendo. Esse tipo de guerra bacteriológica, que hoje dizem que existe, já é antiga, já se conhecia. Desde a Idade Moderna, já se conhecia. Então, nós somos responsáveis por isso. Porque nós carregamos no nosso inconsciente o peso da responsabilidade de atitudes que nós cometemos lá atrás e que hoje nós temos que dar conta, porque a lembrança dessas atitudes infelizes não são palavras num pedaço de papel guardado numa gaveta. São memórias vivas
que reverberam no nosso inconsciente e que chegam até o momento presente, nos adoecendo, gerando tristeza, gerando melancolia, quando nós estamos diante de um planeta em transformação, mas nós somos portadores de memórias tão antigas, memórias adoecidas de escolhas equivocadas que fizemos. E para poder sanear isso, precisamos pedir ajuda ao plano espiritual para que a gente tenha oportunidade de, através do trabalho em prol do bem, contrabalançar no nosso mundo mental atitudes positivas, atitudes proativas, de maneira que o que nós fizemos de errado seja apenas um livro desse que está aqui. Fazendo uma comparação grosseira, vamos imaginar que cada livro desse seja um arquivo. Então, esse livro aqui que eu estou apontando, por acaso escuro, é o arquivo das coisas erradas. E os outros coloridos variam de acordo com a intenção. Então, se a gente conseguir pegar todas as nossas lembranças infelizes e colocarmos numa pasta de atitudes equivocadas e começarmos a criar novos arquivos, novas pastas, e dentro dessas novas pastas colocarmos lembranças positivas, isso vai se modificar. Vai ser um cisco numa parede, um cisco escuro numa parede branca, ou um cisco branco numa parede escura, tanto faz, né? De forma a contrabalançar na nossa consciência o que nós fizemos. Porque em um determinado momento nós teremos que dar conta a nós mesmos do que nós fizemos com os talentos que recebemos, do que nós podíamos ter feito e não fizemos. E se a gente vai se conscientizando disso, por que não modificar isso? Por que não tentar pegar esse limão amargo e fazer uma boa limonada suíça, com gelo e limão? Por que não pegar o erro do passado e utilizá-lo como uma forma de exemplo para o nosso crescimento? Para que a gente possa finalizar esse nosso singelo e breve encontro, falando aqui, me lembrou Paulo de Tarso. Paulo, ou melhor, Saulo de Tarso, o sumo sacerdote que perseguiu e mandou Estevão à morte por apedrejamento. Quando Saulo foi chamado pelo Cristo e despertou para a verdade espiritual da Boa Nova, Saulo se converteu e passou a se chamar Paulo, se eu não me engano. O seu nome romano. E ele vai, eu falei romano, mas eu não sei se é grego, e desculpem se eu fiz confusão, tá? E ele vai, a partir desse momento, estudar todos os manuscritos que Mateus, o profeta Levi, né, anotou, um dos discípulos, um dos apóstolos. E quando Paulo tomou consciência do que Jesus pregava na sua essência, ficou boquiaberto e disse: isso não pode cair na mão dos fariseus, porque senão os fariseus vão engavetar, mas ninguém vai ter acesso. E ele estudou tudo aquilo, memorizou e saiu pregando pelo Oriente Médio a Boa Nova. E graças a ele nós temos esse conhecimento. De grande perseguidor dos cristãos, se tornou o maior defensor do espiritismo, do cristianismo, desculpe. Maior defensor do cristianismo, que veio, com o passar dos séculos, favorecer o surgimento do espiritismo.
E Jesus, percebendo a necessidade da ajuda, ele envia os seus mensageiros de luz, que mais ou menos de 600 em 600 anos reencarnaram aqui na Terra para nos auxiliar, nos orientar e nos mostrar o caminho da Boa Nova. A ideia central é essa. Nós temos comorbidades, nós temos doenças mentais, somos portadores de diferentes dificuldades, mas isso não impede que a gente se modifique. Eu convido a todos os amigos aqui, nos dois planos da vida, encarnados e desencarnados, a elevarmos o nosso pensamento em prece, agradecendo a oportunidade sincera desse encontro. Deus Pai amado, sabemos das nossas limitações, das nossas dificuldades, das questões que nos impedem de crescer e também das dificuldades que nos prendem ao passado. O nosso desejo sincero é promover a nossa melhora, a nossa reforma íntima, ressignificando as nossas vidas para nos tornarmos pessoas melhores. O principal objetivo de tudo isso que estamos fazendo, que estamos trazendo para os companheiros, é que a gente possa terminar essa encarnação melhor do que aqui chegamos. Que a paz do Divino Mestre permaneça junto aos nossos corações, por hoje, agora e por todo sempre. Um grande abraço fraterno em todos, muita paz, muita saúde. Que Jesus nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. Um grande abraço fraterno mais uma vez a todos os amigos dos dois planos da vida.